Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos falar um pouquinho mais sobre as operações com números naturais, só que dessa vez envolvendo a divisão. Então, todos preparados, prestando bastante atenção com os novos aprendizados que nós vamos fazer hoje e ficar todo mundo bem fera nessa continha, que é um bicho-papão para alguns e agora vai deixar de ser. Vamos lá? Bom, divisão de números naturais. Usamos a divisão para resolver situações, problemas, com ideias de repartir igualmente e de quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Então, agora eu vou apresentar para vocês duas situações problemas. Uma envolvendo a ideia de repartir igualmente e a outra envolvendo a ideia de quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra, para vocês poderem entender, de fato, o significado da divisão. Vamos à primeira. 4 pescadores vão dividir entre si, em partes iguais, os 76 peixes que pescaram. Com quantos peixes cada um ficará? Bom, nessa situação problema, está bem claro que eles pescaram juntos os 76 peixes, então nada mais justo que essa divisão seja feita entre eles de forma igual. Porque toda vez que a gente fala em divisão, a ideia que a gente tem que ter na nossa cabeça é que essa divisão será feita em partes iguais, né? Se vai ser feita uma divisão, a divisão tem que ser feita em partes iguais. Então, nós devemos fazer o seguinte: 76 dividido por 4. E assim nós temos 76 dividido por 4. A continha está armada. Vale lembrar que a conta da divisão, ela é a conta que a gente arma completamente diferente das outras que a gente já aprendeu. Ela se arma diferente da de adição, da subtração, da multiplicação, que geralmente os números vêm alguns em cima, outros embaixo. A divisão não. A divisão a gente arma dessa forma, com o número que a gente quer dividir aqui. A gente vai ver já já o nome dos termos da divisão. A quantidade de vezes que esse número será dividido aqui. O resultado da conta a gente coloca aqui e o que vai sobrando a gente vai colocando aqui. Agora eu vou dar uma dica para vocês que vai facilitar e muito na hora da divisão. Eu sei que tem alunos que já dominam a tabuada de cor, que já sabem de cor, já sabem fazer a tabuada. Porém, aqueles que ainda têm um pouco de dificuldade, é interessante que a gente faça da maneira como a tia Sandra vai mostrar para vocês agora. Eu quero dividir um número por 4. Como a multiplicação e a divisão são operações inversas, eu vou colocar aqui do lado a tabuada do 4. E na hora que eu for dividir, vocês vão ver como que vai ficar mais fácil. Com o tempo, de tanto vocês fazerem isso vai acabar virando, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, porque vai ficar memorizada. Aí fica mais fácil de fazer. Mas, por enquanto, vamos usar esse artifício para facilitar a vida de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado a minha tabuada, não esquecendo que a tabuada não começa no 1. A tabuada começa no 0. Então, eu vou colocar aqui toda a tabuada do 4, ó, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 9, 36 e 4 vezes 10, 40. Pronto. Agora que eu já coloquei a minha tabuada aqui, eu vou começar a fazer a minha divisão. Lembrem-se que não importa o tamanho do número que esteja aqui. Na hora de dividir, a gente vai dividir um número de cada vez. Então, preste atenção. Uma outra coisa diferente da conta de dividir. A conta de dividir, a gente não começa da unidade como nas demais. Tanto na adição como na subtração, quanto na multiplicação, a gente sempre começa a fazer a conta da unidade. Na divisão, não. Na divisão, a gente vai sempre começar a dividir
o número que está na ordem mais elevada, ou seja, na ordem mais alta. Então, na divisão, a gente começa da esquerda para a direita. A gente vai dividir primeiro o número que tem um valor relativo maior. No caso aqui, eu tenho o número 7, e é por ele que eu vou começar a dividir. Então, dessa forma que eu vou raciocinar. 7 divididos por 4, ou quantas vezes o 4 cabe no 7? Eu vou olhar aqui na minha tabuada e vou ver qual é o número que mais se aproxima do 7, porém, tem que ser um número menor, porque aqui eu estou vendo que tem o 4 vezes 2, que dá 8, mas eu não posso colocar o 8 aqui, porque eu não vou poder fazer essa subtração. Então, tem que ser um resultado menor do que o 8. No caso, o mais perto é o 4. Então, 7 divididos por 4 será igual a 1. Feito isso, eu vou realizar a multiplicação deste número pelo número que eu coloquei aqui, ó. 4 vezes o 1, e o resultado que der eu vou colocar aqui, ó. Quanto dá 4 vezes o 1? Dá 4. Pronto. Agora, eu vou subtrair para ver quanto que vai restar. 7 menos 4, 3. Feita a divisão do 7. Acabei de dividir o 7. Quando eu acabo de dividir o número, que eu vejo quanto restou, aí sim eu passo para o próximo número e coloco ele do lado do número que restou aqui. Eu vou abaixar o 6 e vou colocar ele aqui do lado do 3. E aí eu vou ver que número eu tenho agora. Qual o número que eu tenho aqui para dividir por 4? 36. 36 divididos por 4, ou qual é o número que multiplicado por 4 que dá 36 ou perto do 36? Ah, aqui tem, ó, 4 vezes 9, 36. Então, 36 dividido por 4 vai dar 9, e é ele que eu vou botar aqui no resultado da minha divisão. Agora eu multiplico, ó, 4 vezes 9 e coloco o resultado aqui embaixo, ó. 36. E aí eu vou subtrair para ver quanto que vai restar. 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Eu tenho mais algum número para baixar aqui? Não. Se eu não tenho, a minha conta acaba aqui. E aí eu verifico que cada pescador ficará com 19 peixes. Então, agora nós vamos para a segunda situação. Vejamos essa outra situação. Renato tem 135 bolas. Quer colocá-las em 5 caixas, de maneira que todas as caixas fiquem com a mesma quantidade de bolas. Quantas bolas ele colocará em cada caixa? Já nessa situação, também está claro que o Renato tem uma quantidade de bolas e ele quer arrumar essas bolas em caixas, em 5 caixas. Ou seja, ele quer saber quantas bolas ele vai conseguir colocar em cada caixa. Então, na verdade, o que ele quer? Ele quer dividir essa quantidade de bolas nas caixas que ele tem. Então, é uma outra situação onde a gente vai usar a divisão. Nessa situação, a gente vai fazer 135 divididos por 5. Então, vamos armar a nossa continha. E, mais uma vez, vou colocar a tabuada aqui do lado, que vai facilitar muito a minha vida. Então, ó, colocando a tabuada do 5 aqui do lado, que eu vou usar para consultar na hora que eu estiver fazendo a minha conta de dividir. Tá? Muito bem. Como a tia Sandra já falou, a gente sempre começa a divisão da ordem mais elevada, da esquerda para a direita. Só que aqui, vejam bem, eu tenho o número 1. E o número 1, ele é menor do que o 5. Então, eu não posso dividir 1 por 5. Não tem problema, não. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o 3 para me ajudar. Então, eu vou juntar agora, eu tenho 13 divididos por 5. Aí eu consigo dividir. Vamos ver aqui na tabuada do 5,
qual é o número que mais se aproxima do 13, mas que seja menor do que ele? Bom, 15 já passou de 13, 15 é maior do que 13, então tem que ser o 10. Qual é o número que multiplicado por 5 que dá 10? É o 2. Então, é o 2 que eu vou colocar aqui no meu resultado. Ó. 13 divididos por 5 dá 2. Agora, o que eu faço? Multiplico o número que está aqui pelo que eu coloquei aqui no resultado. 5 vezes 2, o resultado desta multiplicação, eu vou colocar aqui embaixo do número que eu estou dividindo. 5 vezes 2 dá 10. Feito isso, eu vou subtrair para saber qual foi o resto. 3 menos 0 é 3. 1 menos 1 é 0. Pronto, terminei de dividir o 13. E o resto foi 3. Agora, eu vou ver qual é o próximo número que eu tenho aqui e vou abaixar e colocá-lo aqui do lado do que sobrou da outra divisão. Então, coloco 5 aqui e vejo com que número eu fiquei para dividir. Eu fiquei com o número 35 para dividir. Então, vamos procurar aqui na tabuada do 5 qual é o número, se tem o 35 ou o número que mais se aproxima. Mas aqui eu tenho 35. Quanto vezes 5 dá 35? 5 vezes 7 dá 35. Então, 35 divididos por 5 será igual a 7. Novamente, eu faço a multiplicação. 5 vezes o 7 e coloco aqui embaixo o resultado. 35. E aí, eu faço a subtração. 5 menos 5, 0. 3 menos 3, 0. Eu tenho mais algum número aqui para descer? Não tenho. Então, a minha conta acaba aqui. Então, quantas bolas o Renato vai conseguir colocar em cada caixinha? 27 bolinhas em cada caixinha, tá? Então, essa foi a segunda situação. Aí, a gente vai aprender agora os termos da divisão, que é importante recordar os termos da divisão. Então, vou repetir essa última continha que eu fiz aqui agora, do 135 divididos por 5, e aí nós vamos relembrar quais são os nomes dos termos da divisão. Tá bom, pessoal? Bom, reparem vocês que eu tenho um número que eu quero dividir, eu tenho um número em quantas vezes eu quero dividir, aqui fica o resultado da minha divisão, e aqui no final, quanto que sobra dessa divisão. Então, esse número que eu quero dividir, ele se chama dividendo. O dividendo é o número, é a quantidade que eu quero dividir. A quantidade de vezes pela qual eu estou dividindo o 135 se chama divisor. O resultado da minha conta de dividir vai se chamar quociente e o que sobra da minha divisão eu vou chamar de resto. Então, relembrando, dividendo é um número a ser dividido. Divisor é o número que indica em quantas vezes se divide o dividendo. Ou seja, quantas vezes eu vou dividir o 135? Eu vou dividir ele por 5, tá bom? O quociente é o resultado da minha divisão e o resto é o que sobra da minha divisão. Neste caso aqui, o meu resto é 0, não sobrou nada, ok? Então, continuando. Agora eu vou mostrar para vocês outros exemplos. Eu vou pegar um número maior agora, tá? E vou mostrar para vocês que quem sabe dividir por um número, sabe dividir por qualquer número. Basta que a gente faça devagar, passo a passo, tá bom? Com calma. Como eu já disse antes, o que eu vou fazer aqui primeiro? Aqui eu tenho o número 192.480 para dividir por 6. Caramba, que número grandão! Mas, gente,
tem problema, porque a gente não vai dividir um número de cada vez. Então, não tem problema, pode ser o número que for. Para facilitar a nossa vida, eu vou colocar aqui do lado a tabuada do 6. Até que essa tabuada fique na minha cabeça, que eu saiba ela de cor, é interessante que eu coloque, porque dessa forma vai me ajudar na hora de fazer a conta. Eu não vou ter que ficar parando toda hora para ficar contando no dedo ou para ficar fazendo o cálculo. Ela já vai estar aqui e isso vai me ajudar muito. Vocês querem ver como é que vai me ajudar? Bom, aqui está a tabuada do 6 e aqui está a conta que eu tenho que começar a fazer. Como eu já falei, na conta de dividir, a gente começa da ordem mais elevada, ou seja, a gente vai dividir da esquerda para a direita. E aí, olha, vejo lá o primeiro número qual que eu tenho. Aqui eu tenho o número 1. O número 1 não dá para eu dividir por 6, porque ele é menor do que o 6. Então, eu vou pegar o próximo número para dividir junto. Eu, ao invés de pegar só 1, eu vou pegar o 19. E aí eu vou dividir. 19 divididos por 6. Vamos olhar lá na nossa tabuada se tem algum resultado 19? Não, não tem nenhum resultado 19, né? Porém, tem um que se aproxima e que é menor, que é o 18. Olha só, 6 vezes 3 é 18. Então, 19 divididos por 6 será 3. O que eu faço agora? Multiplico o meu divisor pelo meu quociente. 6 vezes 3 e coloco o resultado embaixo do número que eu estou dividindo. Ó, 18. Então, vamos agora fazer a subtração. 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0. O que sobrou dessa minha divisão foi 1. O resto foi 1. E agora eu vou falar uma outra coisa para vocês. Aproveitando todas essas regrinhas que a gente utiliza, né, na hora de dividir, eu vou usar uma frase aqui agora para vocês, que é para vocês não errarem nunca mais uma divisão. Esse número aqui, pessoal, ele não é o número que eu tenho que dividir. Na verdade, esse 1 aqui é o resto dessa subtração, quando eu dividi o 19 por 6. Para a gente não errar nunca uma divisão, a gente tem que usar a seguinte frase. Se eu estou dividindo, eu vou descer o próximo número e se eu desço um número, eu tenho que dividir ele. Eu desci o 2, junto com esse 1 aqui, ele formou o número 12, então eu preciso dividir o 12 pelo 6. Desceu o número, tem que dividir. Então, o número que eu tenho para dividir aqui agora pelo 6 é o 12. 12 divididos por 6, vamos olhar lá na tabuada. E olha aqui ele. Tem o número 12 na tabuada do 6, porque 6 vezes 2 é 12. Então, 12 divididos por 6 será 2. Então, coloco o 2 aqui no quociente e faço a multiplicação. 6 vezes 2, coloco o resultado aqui embaixo, ó. 12. E agora eu faço a subtração para saber quanto que vai restar. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Olha o que restou dessa minha divisão. Nada. Porém, eu ainda tenho números aqui para descer. Então, eu agora vou descer o 4. E se eu desci o número, eu tenho que fazer a divisão. Quanto é 4 divididos por 6? Ah, tia Sandra, mas o 4 é menor do que 6. Tudo bem, pessoal. Se 4 é menor do que 6, 4 divididos por 6, qual é o número aqui que é menor do que o 4? Como resultado da tabuada de 6? É o 0. Por isso que eu falei para vocês que na hora de botar a tabuada, a gente não pode esquecer de colocar o 0, porque 4 divididos por 6 será 0, porque não dá para dividir 4 por 6. E aí agora eu vou multiplicar. 6 vezes 0, vou colocar o resultado aqui, que dá 0, e vou subtrair.
4 menos 0 será igual a 4. Pronto, dividi o 4 por 6 e agora vou dar continuidade. O próximo número que eu vou descer será o 8. Então, eu desço o 8, coloco ele aqui do lado do 4 e agora, que número eu fiquei? 48. 48 divididos por 6, olha aqui, tenho 48 na tabuada de 6. 6 vezes 8 é 48. Então, 48 divididos por 6 será igual a 8. Vamos multiplicar. 6 vezes 8, coloco o resultado aqui. 48. Vamos fazer a subtração. 8 menos 8, 0. 4 menos 4, 0. Acabou a minha conta? Não, não acabou, porque eu ainda tenho um 0 aqui para descer. Ah, mas é 0, não precisa. Precisa sim. Então, eu vou descer o 0 e eu vou fazer 0 divididos por 6. Porque se eu não fizer essa divisão, eu não desci um número. Eu não falei para vocês, desceu o número, tem que fazer a divisão, não importa qual seja o número que tenha ficado aqui, desceu o número, tem que dividir. Ponto. Eu não posso simplesmente parar a minha conta aqui, porque senão o resultado dela vai ser 3.208. E 192.480 divididos por 6 não é 3.208. Então, eu tenho que dividir o 0. 0 divididos por 6 será igual a 0. 6 vezes 0, boto aqui embaixo, ó, 0. E faço a subtração. 0 menos 0, 0. Agora sim, tem mais algum número aqui para a gente descer? Não. Se não tem número para descer, não tem divisão para fazer. Ok? Repararam só? Se eu tivesse parado aqui, a minha conta ia dar 3.208. Eu não parei porque o número não tinha acabado. Olha que diferença. O resultado dessa conta foi 32.080. Tá? Então, guardem bem essa frase. Desceu o número, divide o número. Enquanto eu estiver descendo o número, a conta não vai acabar. A conta só acaba quando eu acabo de descer todos os números que eu tenho para descer. Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo. Porém, olha a novidade. Vou botar aqui o meu número: 385.872 dividido por 12. Meu Deus, eu não sei dividir por dois números. Sabe, gente? Se vocês sabem dividir por 2, por 3, por 4, por 5, vocês também sabem dividir por 12. Eu vou usar aqui a mesma forma, a mesma maneira como eu estava usando em todas elas até agora. Eu vou colocar a tabuada do 12 aqui. A tia Sandra colocou a tabuada do 12 conforme eu coloquei a tabuada do 6, a do 5. Mas vocês podem fazer a continha em pé e deixar ela ali no cantinho para vocês consultarem, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui a minha tabuada do 12. 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 3, 36. Vezes 4, 48. Vezes 5, 60. Vezes 6, 72. Vezes 7, 84. Vezes 8, 96. Vezes 9, 108. Vezes 10, 120. Ela vai me dar um suporte. Ela vai me ajudar na hora que eu estiver fazendo a divisão. E olha como é que vai ficar bem mais fácil. Vamos lá. Começando da ordem mais elevada. Porém, 3 não dá para dividir 8, então eu vou pegar o 38 para dividir por 12. E aí eu vou lá na minha tabuada olhar. Tem algum resultado 38 aqui? Não tem. Mas tem o 36, que chega bem pertinho e é 8. O de baixo já é 48, eu não posso pegar o de baixo porque ele já passou de 38. Tem que ser um número menor do que o que está aqui ou igual. Só pode ser igual ou menor. Então, olha, 12 vezes 3 dá 36. Está bem pertinho do 38, não é?
Então, olha, 38 divididos por 12, vou colocar lá o 3. E agora vou multiplicar. 12 vezes 3, a tabuada está aqui para me ajudar. Eu já sei que dá 36, então vou colocar embaixo do número que eu estou dividindo. Eu não estou dividindo 38, então eu vou botar o resultado embaixo do 38. E vou fazer a subtração para saber quanto que restou. 8 menos 6, restam 2. 3 menos 3, resta nada. Muito bem. Eu não acabei a minha conta ainda. Olha quantos números eu tenho para dividir ainda. Então, olha, isso aqui é o resto da divisão de 38. Porém, eu vou abaixar o 5 e colocar ele aqui embaixo. Lembra da regrinha? Abaixou o número, tem que dividir. Então, agora, olha o número que eu vou ter que dividir. 25 divididos por 12. Eu vou lá na tabuadinha que eu coloquei aqui do lado. Não tem nenhum resultado 25, porém, tem um que mais se aproxima, que é o 24. Por que não pode ser o 36, professora? Porque 36 é maior do que 25. Não dá. Tem que ser um número menor. Então, olha, 25 divididos por 12 será 2. Coloco ele lá no meu quociente e faço a multiplicação. 12 vezes 2, 24. Já está aqui. E agora eu faço a subtração. 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 0. Então, da minha divisão de 25 por 12, restou 1. Isso aqui não é o número que eu tenho que dividir. Isso aqui é o resto. O número que eu tenho que dividir só vai aparecer depois que eu desço o próximo número. Desci o número, tenho que dividir. Então, agora eu vou dividir 18 por 12. Tem algum 18 aqui na tabuada de 12? Não tem. E o que mais se aproxima e é menor é esse aqui, ó, 12 vezes 1, que dá 12. 24 passa de 18, então não pode ser o 12 vezes 2. Vai ter que ser o 12 vezes o 1. 12 vezes 1, vou colocar aqui o resultado. 12. E vou fazer a subtração. 8 menos 2 dá 6. 1 menos 1 dá 0. Então, 18 divididos por 12 dá 1 e restam 6. Eu não posso dividir o resto, pessoal. Para eu dividir isso aqui, agora eu tenho que abaixar o próximo número. Descer o próximo número, tem que dividir. Então, agora o número que eu tenho que dividir é o 67. 67 dividido por 12. Vou consultar a minha tabuada. Bom, aqui não tem nenhum resultado 67. O que mais se aproxima sendo menor é o 12 vezes 5, que dá 60. Então, 12 vezes 5 é 60. Então, 67 dividido por 12 dará 5. 12 vezes 5 dá 60. Vou colocar o resultado aqui. 60. E vou fazer a subtração para saber quanto vai restar. 7 menos 0, 7. 6 menos 6, 0. Restaram 7. Ainda tem um número para descer? Tenho. Vou descer o 2 e agora ficarei com o número 72 para dividir por 12. Vamos olhar lá na minha tabuada ajudante. E olha só, aqui na tabuada do 12, eu encontrei o resultado de 72. Lembra? Eu falei que pode ser igual ou menor, nunca maior. Então, se 72 divididos, se 12 vezes 6 é igual a 72, então 72 divididos por 12 será igual a 6. 12 vezes 6, coloco aqui o resultado, 72, e faço a subtração. 2 menos 2, 0. 7 menos 7, 0. Tenho mais algum número para descer, gente? Não tenho. Então, eu finalizei a minha divisão.
385.872 divididos por 12 resultam em 32.156. É só ter calma e fazendo um númerozinho de cada vez, que é a mesma coisa que dividir por um algarismo só. Eu coloquei aqui a tabuada do 12, que facilitou muito a minha vida, e é exatamente assim que vocês também vão fazer. Já falei, né? Vocês podem botar a tabuadinha assim deitada, ou fazer a continha armada em pé. 12 vezes 0, 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3. Arma ela em pezinho, eu boto 12, o vezes e o outro número embaixo, e faz a conta normalmente. Ou, quem preferir, pode fazer assim mesmo. Bom, continuando. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a prova real. Bom, a multiplicação e a divisão são operações inversas, ou seja, uma operação desfaz a outra e assim nós podemos utilizá-las para verificar se as operações estão corretas. Observe, vou fazer mais uma continha aqui de multiplicar por 2 números para vocês verem como é a mesma coisa de multiplicar, não, de dividir por 2 números, para vocês verem como é a mesma coisa que dividir por um número só. Vou botar a tabuada do 20 aqui do ladinho, ó. Vou botar aqui, ó. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. 20 vezes 6, 120. E vou parar por aqui, tá bom? Se eu precisar, eu continuo fazendo ela depois. E aí, pessoal, o 3 não dá para dividir por 20, eu vou pegar o 32. 32 divididos por 20, vamos olhar aqui na minha tabuada. Ó, não tem resultado 32. E o que mais se aproxima, sendo menor, é o 20. Então, 20 vezes 1. Então, 32 divididos por 20 será 1. Aí, o que eu faço? Multiplico 20 vezes 1 para colocar aqui o resultado. 20. Agora, eu faço a subtração para saber quanto vai restar. 2 menos 0, 2. 3 menos 1, perdão, 3 menos 2, 1. Aí, ainda tem um número aqui para descer e vou descer ele aqui do lado do 120. Ou, perdão, do lado do 12. E aí, ele vai virar 120. Muito bem, então agora eu vou dividir. Desceu o número, divide. 120 divididos por 20, tá lá, ó, certinho. É 20 vezes 6. 20 vezes 6 é igual a 120. Então, 120 divididos por 20 será 6. Multiplica. 20 vezes o 6 dará 120. E vamos agora ver quanto que restou dessa minha divisão. Não restou nada. Não tenho mais número para dividir, então agora vamos fazer a prova real. A prova real, ela desfaz a conta que a gente acabou de fazer. Mas como é que eu vou fazer para desfazer esta conta de dividir? Bom, o quociente é o resultado da divisão. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o quociente e vou colocá-lo aqui em cima. O divisor vai virar o número pelo qual eu vou multiplicar. E agora é só a gente fazer a multiplicação. Para minha conta estar certa, aqui embaixo tem que dar o número do dividendo. Vamos ver se vai dar? Vamos lá. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 1, 0. Agora, eu vou multiplicar o número da dezena, vou deixar a casa da unidade vazia. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E agora, eu somo. 0 mais nada, 0. 0 mais 2, 2. 3 mais nada, 3. E aí, eu olho lá, ó.
deu o mesmo número que estava no dividendo, então a minha conta de dividir está correta. Então, para fazer a prova real de uma divisão, eu pego o quociente, aquele de quociente, e multiplico pelo divisor. Eu multiplico este número aqui por este aqui e tem que dar este resultado aqui. Ok? Então, vamos passar adiante. E quando a divisão tem resto? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Vamos, então, fazer um outro exemplo aqui de conta de dividir. Agora, a minha multiplicação vai ser por 23. Vou colocar a minha tabuadinha amiga aqui, ó. Eu nem vou fazer até o final, não. Vou fazer até o 6, vou fazer até o 7. Se por acaso aqui aparecer um número maior do que o 61, eu continuo fazendo ela. Por enquanto, eu vou deixar ela assim, tá? E, bom, vamos lá agora fazer a divisão. 4 não dá para dividir por 23, então eu vou pegar o 40 para dividir pelo 23. Aqui não tem nenhum resultado. 40, tem o 46, mas 46 é maior do que 40, então tem que ser um menor do que o 40. Vai ter que ser, ó, 23 vezes 1. Então, 23 vezes 1, que é igual a... E eu botei 21 aqui, pessoal. É 23 aqui, ó. É 23. Ai, meu Deus, tia Sandra. Então, 23 vezes 1, 23. Então, vamos fazer a divisão, a subtração. 0 não dá para tirar 3, então vou pegar emprestado. 10 menos 3 vai dar 7. 3 menos 2 vai dar 1. E agora eu tive o 17 como resto, certo? Só que a minha conta ainda não acabou. Eu vou ter que descer o 0 aqui do lado do meu 17. Agora, que número eu tenho aqui? 170. 170, 23 vezes 7 dá 161. Quanto será que daria 23 vezes 8, hein? 23 vezes 8 daria 184. Passaria do 170. Então, ó, é o 7 mesmo. Vou botar o 7 aqui. 23 vezes 7 dá 161. Vamos fazer a subtração. Não dá para... 0 não dá para tirar 1, então vou pegar emprestado. Vai ficar 10 menos 1, 9. 6 menos 6, 0. E 1 menos 1, 0. E como não tem mais nenhum número para dividir, eu terminei a minha conta de divisão. Agora, essa conta tem resto. E eu quero fazer a prova real dela. Bom, como é que eu faço para fazer a prova real desta conta? Eu vou pegar o meu quociente, que é o 17, vou pegar o meu divisor, que é o 23, e vou multiplicá-los. Vou multiplicar o quociente pelo divisor. E o resultado tem que ser 400, tá, gente? O número que estava aqui inicialmente na divisão era 400. Então, o meu resultado tem que dar 400. 3 vezes 7, 21. Vão 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Agora, vou multiplicar o número da dezena. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E aí, eu somo os recheios. 1 mais nada, 1. 5 mais 4, 9. 3 mais nada, 3. Ué, será que a minha conta está errada? Não, calma aí. Calma aí, que esse resto aqui vai ter que dar alguma diferença. Por que nessa conta aqui tem resto? O que eu faço com ele? Quando a divisão tiver resto e eu fizer a prova real, além de multiplicar o quociente pelo divisor, eu tenho que pegar o resto e
somar ao resultado que havia dado. Então, vamos ver se agora vai dar 400. 9 mais 1, 10 vai 1. 9 mais 1, 10 vai 1. 3 mais 1, 4. Então, gente, quando a divisão der resto, na hora de fazer a prova real, basta adicionarmos o resto ao resultado final da multiplicação. Ok? Muito bem. Então, já aprendemos quais são os termos da divisão, já aprendemos a dividir número por 2 algarismos, por 1 algarismo, já aprendemos a fazer a prova real de divisão com resto e sem resto. E agora, o que mais temos aqui? Agora, nós temos a divisão das dezenas exatas por 10, 100, 1000. Vocês lembram como é que a gente fazia a multiplicação? Na multiplicação, a gente acrescentava zeros. Porém, na divisão, como ela é o contrário da multiplicação, nós vamos cortar zeros. Então, olha, para dividir um número terminado em 0 ou zeros, por 10, por 100 ou por 1000, basta eliminar 1, 2 ou 3 zeros. Se o número tiver um zero só, você vai eliminar um só. Se o número tiver 2, você vai eliminar 2. E se o número tiver 3, você vai eliminar 3. Vamos olhar aqui essa divisão. 150 divididos por 10. O 10 tem um zero, não tem? O 150 também tem um. Então, olha, eu corto esse zero com esse zero. O que sobrou aqui? O 15. Então, 150 divididos por 10 é igual a 15. Agora, vamos olhar este outro exemplo aqui. 3.400 divididos por 100. Aqui tem 2 zeros e aqui também tem 2 zeros. Então, ó, se eu tiro um zero daqui, aqui tem 2, aqui eu tiro 2 também. Se só tivesse 1, eu só ia cortar 1. E o que sobrou aqui dessa divisão? 34. E para terminar, 15.000 tem 3 zeros, 1.000 tem 3 zeros. Então, ó, 0 com esse 0. Esse 0 com esse 0. Esse 0 com esse 0. O que sobrou daqui? 15. Então, vocês vão cortar a quantidade de zeros que tiver no divisor. Se o divisor tiver um zero só, corta um zero só. Se tiver 2 e aqui também tiver 2, corta os 2. Mas então, tia Sandra, e se aqui tivesse 2 e aqui fosse dividido por 10? Eu poderia cortar um zero só? Poderia não. Deveria. Tudo bem, pessoal? É o contrário da multiplicação. Na multiplicação, a gente acrescenta. Na divisão, a gente tira. Prontinho, meus queridos. Terminamos mais uma aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essas explicações e entendido direitinho. Durante as nossas aulas, a gente vai tirando mais dúvidas, fazendo mais exercícios, e aí vocês vão ficar muito fera na divisão. Eu tenho certeza disso, ok? Então, um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, beijos.